Volto aqui, claro, o tema da grave crise do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, que vive o nosso país. Crise essa, senador Theomário e senador Randolfo, que se agravou, né, a partir da quarta-feira com a chamada delação bomba do grupo JBS. Episódio envolvendo o presidente da República. Ele não foi apenas delatado, ele foi flagrado. Tanto é que o ministro Edson Fachin, né, pediu, inclusive, abertura de inquérito, né? O líder da oposição à época, o candidato derrotado, também o senador Aécio Neves, aquele que, naquela época, ocupava aqui a tribuna, quando do processo do impeachment contra a presidenta Dilma, aquele processo fraudulento, aquela farsa política, e ele dizia aqui que era preciso caçar a presidenta Dilma em nome da verdade, da esperança e da justiça. E hoje está aí o senador também respondendo graves acusações, gravação que foi feita. O fato é que até mesmo o oligopólio da chamada mídia empresarial, que apoiou de forma escancarada o impeachment sem a comprovação de crime de responsabilidade contra a presidenta Dilma, foi obrigado a reconhecer que o governo Temer, né, não tem mais condições de seguir adiante. Por isso, senador Randolfo, que o momento, volta a repetir, é de extrema instabilidade e reivindica o imediato resgate da soberania popular. A tramitação dessas reformas, tanto da Previdência como da reforma trabalhista, deve ser suspensa imediatamente. Imediatamente. E aqui eu quero chamar a atenção que o senador Ferraz, o relator da reforma trabalhista, que em boa hora, né, tinha anunciado ao Brasil que o calendário está suspenso. A informação que chega é que ele está anunciando agora que vai dar continuidade ao calendário e que as audiências previstas para a discussão da matéria da reforma trabalhista aqui nessa casa terá continuidade. Isso é um absurdo, gente. Isso é um ato, né, de uma insensatez do ponto de vista político descomunal. Como é que esse Congresso, num momento como esse, tem condição de levar adiante, repito, essas matérias que afetam profundamente direitos sociais fundamentais dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, sejam as mudanças na legislação trabalhista, sejam as mudanças na questão do sistema previdenciário. Então, eu quero aqui mais uma vez colocar que o único caminho pertinente, adequado para o país superar a crise política, econômica e institucional e para assegurar a legitimidade do próximo governo é a antecipação de eleições diretas para a presidência da República através da aprovação de uma emenda constitucional. E aqui fica a pergunta, senador Lindenberg, quem é que tem medo das diretas? Por quê? Porque, de repente, esses conchavos em curso, essa conspiração em curso, para evitar a todo custo que o povo possa ser ouvido, senador Regulfo, que o povo possa ser consultado. Porque, veja bem, não defender o caminho das diretas significa, mais uma vez, a gente assistir o ataque à soberania popular e o chamado golpe dentro do golpe, que seria a realização de eleições indiretas para presidente. Volto aqui a colocar, o Brasil não pode ser vítima de mais um acordão, de mais uma conspiração que impeça o povo brasileiro de definir o destino do seu país, de mais uma transição conservadora que delega o comando da nação aos integrantes do consórcio golpista, aqueles que querem levar adiante, repito, o conjunto dessas reformas que tanto afetam os direitos sociais e trabalhistas dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Aí dizem, não,
mas tem que ser a eleição indireta, porque nós temos que se prender à letra fria da Constituição. Nós sabemos que no artigo 81 da Constituição Federal estabelece que, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República nos últimos 2 anos do mandato, a eleição se dá de forma indireta pelo Congresso Nacional. A gente sabe disso. Mas também sabemos que ela pode ser alterada através da aprovação de uma emenda constitucional. E essa alteração seria feita em nome de algo sagrado, que é a soberania popular. Porque, afinal de contas, o poder, de acordo com a nossa própria Constituição, ele emana do povo. E volto aqui, mais uma vez, a lembrar, alternativas do ponto de vista legislativo existem. As alternativas do ponto de vista legislativo. Tem a PEC de Miro Teixeira, tem a PEC do senador Regufe, que amplia o prazo, no que diz respeito à substituição de presidentes quando da vacância do cargo, para, ao invés de 2 anos, 3 anos. Portanto, feita essa alteração à Constituição, estaria assegurado o direito sagrado que é ouvir o povo, consultar o povo. E também outra alternativa, senador Telmário, que está tramitando, inclusive uma emenda à Constituição assinada pela bancada da oposição e outros, que seria convocação de eleições diretas não só para presidente, mas também para o Congresso como um todo, tese com a qual exatamente eu concordo. Então, eu quero dizer aqui, senhor presidente, que é interessante, porque muitos dos que aqui atacam a tese das diretas, porque isso não está de acordo com os ditames constitucionais, muitos que aqui fazem esse ataque não tiveram o menor pudor quando, o ano passado, rasgaram a Constituição, aprovaram o impeachment aqui, sem comprovação de crime de responsabilidade. É engraçado isso, Por exemplo, hoje eu vejo a OAB, saúda aqui a posição da brava OAB, uma entidade que é um patrimônio muito importante da luta em defesa da democracia no nosso país. Saudei muito a decisão da OAB nesse último fim de semana, quando, à luz dos fatos graves, à luz de um pedido de impeachment, dessa vez com crime de responsabilidade, o que não foi o caso da presidenta Dilma, tanto é que foram inventar pedalada fiscal, Saudei a OAB, que dessa vez pede o impeachment. Agora, queria dizer aqui o seguinte, com todo respeito à OAB, devia ter vindo associado de um pedido de desculpa ao povo brasileiro, pelo equívoco que ela cometeu, ferindo, inclusive, a história dela quando aprovou aquele processo de impeachment fraudulento. Mas, enfim, bem-vinda a decisão dela agora de estar se somando na luta em defesa da democracia e pedindo a realização das eleições diretas. Assim como, por exemplo, a CNBB, que já emitiu uma nota e chama a atenção do povo brasileiro para que o povo brasileiro acompanhe, participe. A CNBB, quando chama a atenção que os fatos são muito graves, senador Telmário, e que merecem uma investigação profunda, chama atenção para a defesa da ética, a CNBB que chama atenção para o respeito à soberania popular. Assim como, por exemplo, quero chamar a atenção aqui também da associação, senador Randolfo, dos membros do Ministério Público, idem, não só defendendo um processo de investigação profundo sobre esses fatos, envolvendo o presidente da República, ao mesmo tempo em que se associam a esse clamor que já toma conta pelo país inteiro, que é a realização exatamente das eleições diretas. Então, eu quero dizer aqui, senhora presidente, que defender a letra, repito, fria da Constituição para impedir a realização das eleições diretas, me desculpem, isso é um equívoco político sem tamanho. Isso é ludibriar o povo brasileiro. E pior, quando eu vejo argumentos aqui desqualificados, dizendo que, de repente, não pode ter uma eleição direta, porque isso é o volta Lula, porque isso é para beneficiar Lula.
quanto desprezo os que assim pensam têm pelo povo brasileiro. Quanto desprezo, meu Deus. Quanto desprezo, repito, pela soberania popular, pelo voto livre e universal, por aquilo, repito, que é a essência da nossa Constituição, que é o poder emanando do povo. Ora, as eleições diretas é exatamente para permitir que todo e qualquer cidadão, se assim o desejar, e de acordo com a lei, possa ser candidato ou candidata. E aí o povo que participe do debate e o povo exatamente que escolha. Por isso, senhora presidenta, que eu quero aqui mais uma vez dizer que o parlamento brasileiro não pode se render à incoerência e à hipocrisia dos partidos que, depois de tudo que veio à tona desde a última quarta-feira, permanecem dando sustentação ao governo ilegítimo, permanecem operando conchavos e conspirações no Palácio do Jaburu. Aliás, o Palácio do Jaburu, aquele de triste memória, que o ano passado cumpriu o papel de quartel-general do golpe parlamentar, daquele impeachment fraudulento. Portanto, temos que ter responsabilidade com o presente e o futuro do Brasil. Somente a soberania do voto popular pode conferir legitimidade a um governo. Precisamos, isto sim, provocar o reencontro imediato do nosso país com a democracia, sob pena de aprofundarmos a crise política, econômica e institucional, sob pena de produzirmos uma convulsão social de proporções imprevisíveis. Se esse parlamento, senador Telmar, ainda tem dignidade, se esse parlamento ainda tem um mínimo de compromisso com a democracia, esse parlamento, pelo amor de Deus, deve legislar e atuar no sentido de convocar a população e definir o destino do seu país pela via exatamente das eleições diretas. Por isso que eu quero aqui dizer, senador Telmário, que desde quinta-feira, quando da divulgação dessa delação, a gente tem presenciado por todo o país uma forte reação, né, de muita indignação frente ao governo, até porque o governo já estava moribundo, né, já estava com a porta perto do cemitério. Governo que tem 96% de rejeição. E depois desses fatos, evidentemente, que a situação se agravou fortemente. E o que a gente viu, repito, desde quinta-feira, é mobilização social e popular pelo país afora. Neste último domingo, eu participei lá em Natal, né, de mobilização, junto com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, mobilização em várias capitais, senador Lindenberg, porque cresce, e cresce mesmo, de forma muito consistente, esse sentimento popular do povo pedindo, o povo exigindo, o povo cobrando que o Congresso Nacional não suprima a soberania popular, que o Congresso Nacional, mais uma vez, não roube o direito de milhões e milhões de eleitores e eleitoras por esse país afora, traçar o seu próprio destino, escolhendo quem deve governar esse país, uma vez que a nossa avaliação é que Temer não permanecerá de maneira nenhuma no Palácio do Planalto, dado, repito, a toda essa instabilidade, a crise de proporções muito graves. Eu concedo a parte ao senador Lindenberg. Senadora Fátima Bezerra, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer aqui que está o líder do governo, Romero Jucá, aqui sentado na mesa, chamar a atenção do senador Romero Jucá, que é uma irresponsabilidade quererem ler o relatório da reforma trabalhista no dia de amanhã. O relator da reforma trabalhista, senador Ricardo Feaço, fez um discurso quinta-feira passada. Exatamente. Disse ele que não tem clima. Estava suspenso a tramitação pela gravidade da crise que o país vive. Agora, os senhores querem passar para o Brasil, que é uma situação de normalidade, apesar de todo mundo saber que não existe situação de normalidade. Esse governo está para cair. Esse presidente não se sustenta. Questão de dias. Aí querem passar isso amanhã na CAI.
Nós, da oposição, não fomos consultados, nós encaramos isso como uma provocação. Os senhores estão querendo trazer a confusão para dentro do Senado Federal. Os senhores só leem esse relatório por cima do nosso cadáver. É um escândalo. E mudou de posição o relator. Sabe por que eles não querem eleição direta, senadora Fátima? Porque eu quero ver aprovar com eleição direta diminuição do tempo de almoço de 1 hora para meia hora. Eu quero ver aprovar por eleição direta um presidente da República ser candidato dizendo que vai aumentar para 65 anos o tempo de aposentadoria. Eu quero, inclusive, chamar a atenção da imprensa. A imprensa que está protegendo o Meirelles. Eu estou impressionado com isso. Ele foi presidente do Conselho de Administração da JF, a holding da JBS, de 2012 a 2016, ganhando 40 milhões por ano. Sabe quanto de dinheiro, segundo fala o próprio Joesley Batista, dinheiro de propina foi distribuído? 500 milhões. Ele não sabia de nada. Tem gente especulando ele para eleição indireta. Eu queria chamar a atenção para o grau de responsabilidade que a gente está vivendo nesse país desde o ano passado, senadora Fátima. Quando fizeram aqui aquele processo do impeachment, a gente chamava a atenção que os senhores estão fazendo com o país. E continuam. É uma marcha da insensatez, eleição indireta. Os senhores acham que vão conseguir convencer o povo? Os senhores acham que vão... Porque esse governo caiu. O senador Romero pode tentar o que for. Não tem jeito. O governo acabou. Tinha 4% de aprovação, agora não tem 2% de aprovação. Eu quero saber a próxima pesquisa. Um desgaste total. Acabou o governo. Agora, os senhores acham que o povo brasileiro vai aceitar uma saída por eleição indireta? Não aceitam. Eles continuam nessa marcha da insensatez, volto a dizer, senadora Fátima. Eu espero que esse Senado tenha juízo aqui, nesse momento. Seja uma casa que esteja aberta a discutir o próximo passo dessa crise e não fazer o que estão querendo fazer. Eu trago aqui a minha posição de repúdio, tenho falado com todos os senadores da oposição. Se os senhores quiserem fazer isso, estão trazendo a crise para dentro do Senado, porque não esperem da gente, no momento como esse, covardia. Não esperem. Não vamos aceitar ser tratorados por um governo como esse. Então, quero deixar aqui o meu repúdio a essa posição. E eu espero que eles chamem uma reunião, o presidente do Senado hoje, entre a oposição, com todas as lideranças, para discutir o calendário. Não pode surgir assim. Não pode continuar o Temer dando ordens no Senado Federal. Então, desculpe a veemência, senadora Fátima. É porque eu acabei de ser informado e quero reagir dessa forma, mostrando a nossa contundência. É impressionante o governo desmoronando e eles querem colocar essa reforma trabalhista. Não tem nada tão contra o povo, contra essa reforma trabalhista, senadora Fátima. Nós não vamos admitir que eles consigam passar um ar de normalidade atacando direitos dos trabalhadores brasileiros. Por isso, amanhã nós vamos estar firmes nessa Comissão de Assuntos Econômicos. Para nós é inadmissível a leitura desse relatório. Senador Lindenberg, eu incorporo, né, e me associo à veemência com que Vossa Excelência traz aqui o repúdio, que seria, repito, né, a um ato de tamanha insensatez, que é em meio a esse momento que o país vive, que esse Congresso vive, enfiar de goela abaixo, trazer de volta agora o calendário da reforma trabalhista. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso é não ter um mínimo de respeito com o sentimento dos trabalhadores e trabalhadoras e com o sentimento do povo brasileiro. Que é isso? Me desculpem. Isso é de uma irresponsabilidade do ponto de vista político-parlamentar muito, muito, muito grave. Eu espero, volto a dizer, que tenha aqui um mínimo de equilíbrio, um mínimo de dignidade, um mínimo de compromisso, e que essa pauta esteja suspensa. Esse Congresso, nesse momento, o que ele deve fazer é participar do debate buscando uma saída para essa crise que está colocada, uma vez, repito, que o presidente não se sustentará de maneira nenhuma.
e a gente trazer a tese das eleições diretas, para que, inclusive, nas eleições diretas, por exemplo, o debate programático seja feito, inclusive dessas reformas. Porque o que nós não podemos aceitar aqui de maneira nenhuma, repito, é alguém dizer, não pode ter direta, porque tem um perigo do populismo, de ganhar um candidato irresponsável. Interessante. Por outro lado, a indireta é para quê? É para deixar uma junta financeira governando o país, que é o que está exatamente acontecendo hoje? É um absurdo. É o mercado quem vai substituir os agentes políticos brasileiros, que é o mercado, que agiu fortemente quando do afastamento da presidenta Dilma, e é o mercado agora que quer escolher quem vai ser o próximo presidente da República. Claro, uma saída controlada pela via indireta, ou seja, essa junta financeira que, inclusive, que vem implementando uma agenda derrotada 4 vezes. Vou concluir, senadora Ana Amélia. Que vem implementando uma agenda derrotada 4 vezes pelo povo brasileiro. E agora, minha Nossa Senhora, né? Que tamanha insensatez, que tamanho ataque. Querer agora, inclusive, pela via indireta, impor mais um golpe ao povo brasileiro, escolher quem é que vai governar o país, senador Teomário, para essa junta financeira continuar dando as cartas, mantendo a política econômica, aprovar essas reformas, que nós somos absolutamente contrários, repito, né, pelo quanto, né, elas ferem os direitos sociais e trabalhistas do povo brasileiro. Então, eu quero concluir, senhora presidente, dizendo que quero aqui reforçar a convocação da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo para o Ocupa Brasília nessa próxima quarta-feira, né? Porque nós temos absoluta clareza que somente a mobilização popular poderá interditar o caminho dessas reformas neoliberais, interditar essa agenda, repito, derrotada pelo povo. Uma agenda onde o Estado caminha cada vez mais, o Estado que aí está, de acordo com o modelo que essa junta financeira vem adotando, um Estado mínimo cada vez mais de direitos para os mais pobres e para o povo brasileiro e de privilégio para os mais ricos, para os rentistas, para os banqueiros. Por isso que quero aqui reforçar a convocação. Quarta-feira, os trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil estarão aqui. A expectativa é de uma grande mobilização popular. Lá do meu estado já está saindo várias caravanas. E termino dizendo que nossa energia e forças devem estar nas ruas, junto com o povo brasileiro, com os movimentos sociais e sindicais. Reafirmo aqui que nós, do PT, da bancada da oposição, e mais do que isso, de todos aqueles e aquelas que têm zelo e apreço pela democracia, nós vamos continuar aqui radicalizando na defesa da democracia e do reconhecimento de que a única saída, repito, é a saída das diretas já. Porque qualquer governo, assim como esse que está aí, que não respeita o princípio constitucional, que é o poder emanando do povo, não será um governo legítimo de maneira nenhuma. Que nós pensemos aqui fortemente sobre isso. Nós não temos o direito aqui de sermos irresponsáveis. Pensar na via indireta nesse momento é maltratar o povo brasileiro, é colocar esse país na convulsão social, é aprofundar a crise política, a crise do ponto de vista institucional. Que possamos, enfim, avançar realmente na tese das eleições diretas já.